Entra agora uma informação, nesse momento o governo divulga nesse instante relatório de receitas e despesas. Entra a transmissão, vamos ver. Se coloca a inflação mais 2,5%, se porventura nós entendemos que a projeção dos gastos supera o teto, né, de 2,5%, pela lei nós somos obrigados a bloquear. O que significa o bloqueio, portanto? Não significa que nós vamos gastar menos do que 2,5%. Significa que, para manter os 2,5%, nós vamos ter que tirar dinheiro de um lugar e colocar em outro. É isso que significa bloqueio. É um remanejamento. E, como a ministra Simone colocou, o que está no nosso radar é a questão da Previdência, que ainda é um desafio no Brasil, apesar das várias reformas feitas, e a questão do BPC, que é um programa que, como vocês sabem, por várias matérias de jornal, e televisões e tal, é um programa que está com um alto índice de judicialização. Está muito judicializado. Então, não é uma coisa que está na competência exclusiva do Poder Executivo. Ele está com uma dinâmica que está extrapolando o Poder Executivo, que tem regras de concessão do benefício na forma da Constituição. E, muitas vezes, uma liminar é o suficiente para incluir um beneficiário que nem sempre se enquadra exatamente nos critérios do programa. Isso é um assunto que está sendo tratado pelo ministro Wellington, né? Causa uma preocupação em virtude da série histórica, desde as mudanças que foram feitas pelo governo anterior, que não deram tanta transparência e rigidez, né, como havia no passado recente. Eu digo isso porque fui ministro da Educação durante 7 anos. O BPC é muito caro ao Ministério da Educação, porque auxilia as crianças com deficiência nas escolas. E nós não tínhamos esse tipo de problema. Era um programa que estava bem tranquilo de gerenciar. E hoje surgiu isso no horizonte, eu estou chamando a atenção, porque é um ponto de atenção que precisa ser considerado, e, a bem da verdade, está sendo considerado pela imprensa, que vem dando informações aos cidadãos sobre o andamento dessas concessões. Então, isso é bloqueio. É uma despesa que está, pela sua dinâmica, impedindo que as demais despesas corram na mesma velocidade. Então, alguém tem que parar para alguém andar, e, na média, nós temos os 2,5% em termos reais. O contingenciamento é uma questão de receita. Não tem a ver com os 2,5%, tem a ver com a meta de resultado primário. E esses 20 bilhões de contingenciamento se devem ao fato de que ocorreram algumas circunstâncias posteriores ao encaminhamento do orçamento o ano passado, que são fatos. Eu não estou aqui abrindo discussão sobre mérito, mas são fatos que precisam ser avaliados. O primeiro fato é que não houve a compensação da desoneração da folha. Primeiro fato, né? Então, a questão ficou parada no STF, havia uma determinação de que a compensação se fizesse e não foi feita a compensação. Eu tenho um primeiro problema aí. O segundo problema, que é um fato, não estou entrando no mérito, é a questão da paralisação parcial da Receita Federal. Nós estamos com a Receita em greve. Então, isso afeta o desempenho da arrecadação, e isso traz consequências que estão sendo avaliadas por nós. Então, esse tipo de... A terceira, que também é um fato, é que a taxa de juro prevista para o ano, quando da elaboração do orçamento, não é a taxa de juro que está em vigor no Brasil, né? Então, são questões que surgiram depois da entrega do orçamento e que precisam ser consideradas na sua execução para que o arcabouço fiscal se mantenha, né? Eu estou me atendo a fatos porque essa discussão ela tem que acontecer
vai acontecer naturalmente na sociedade, mas aqui nós estamos nos fixando ao que é importante para a tomada de decisão. Dito isso, nós levamos tudo isso à consideração do presidente de forma muito detalhada. A determinação do presidente foi fazer o que fosse necessário para fortalecer, né, o arcabouço fiscal. Ele tomou medidas o ano passado nessa direção, nem todas foram aprovadas, né, pelo Congresso Nacional, mas as que foram nos deram segurança de poder aprovar o orçamento da forma que foi aprovado, e essas medidas, em função desses fatos novos, tiveram que ser tomadas para nós garantirmos uma execução que passe credibilidade, passe transparência, honestidade. Me lembra que a Simone que a frustração de receitas, no caso da desoneração, é da ordem de 25 bilhões. Então, só para nós nos situarmos aqui sobre o que nós estamos falando. Então, diante disso, nós estamos tomando essas medidas agora, né, que ao longo do ano vão ser complementadas por outras, com o objetivo de nos fixarmos naquilo que nos comprometemos para o bem das contas públicas, o que acarreta um ambiente macroeconômico mais saudável para o Brasil. A gente quer menos inflação, crescimento, menos juros e assim por diante. Nós precisamos garantir um ambiente macroeconômico coerente, né, com os propósitos do atual governo. Lembrando que nós estamos saindo de 10 anos de déficit crônico, na casa de 2% do PIB. Então não é uma tarefa fácil aquela que o governo se impôs, né, de virar a página desse déficit crônico e termos um ambiente macroeconômico saudável para o país crescer muito acima do que vinha crescendo nos últimos 10 anos. Nós estamos aí, de novo, revendo para cima as taxas de crescimento do país em virtude das medidas que vão sendo tomadas. Então, quando me perguntam, vocês pretendem tomar mais medidas? Essa é uma pergunta que não cabe no caso da Fazenda e do Planejamento, porque o monitoramento do orçamento é diário. Então, sempre que nós entendemos conveniente tomar medidas, e por isso que tem relatório bimestral, nós vamos ter que incidir, né? Então, está sendo preparado o tempo todo, as equipes estão trabalhando nas planilhas para entender o que está acontecendo, tentar prever o que está acontecendo, para evitar, né, que nós tenhamos surpresas desagradáveis nesse ano ou no próximo. Então, essa é o dia a dia da área econômica, é ficar prestando atenção e sugerindo para os ministros e depois para o presidente, para a Casa Civil, aquilo que nós entendemos que é adequado fazer para continuar numa boa trajetória. Então, eu gostaria que essas considerações feitas fossem levadas a público para que as pessoas tenham a compreensão, né, do que nos cabe fazer do ponto de vista da responsabilidade fiscal. E a execução ao longo do ano não é possível prever nesse momento, ela pode melhorar, você pode encontrar uma forma de contingenciar, de descontingenciar, como você pode ter a necessidade de novas medidas para o cumprimento disso. Nesse momento, essas medidas nos parecem suficientes para garantir o cumprimento do arcabouço fiscal. Então, para nós, foi feita uma análise muito criteriosa, inclusive muita gente do mercado previa uma necessidade menor do que essa, mas nós fizemos questão de ser muito transparentes em relação à execução, para que houvesse também por parte do Congresso, do Judiciário, aquela harmonia que nós precisamos para tocar essa agenda à frente. Nós estamos num ano não eleitoral, nós podemos aproveitar esse ano para levar ao Congresso as nossas preocupações. Eu vi pouca matéria sobre a DIRB divulgada na semana passada. Ela traz dados muito eloquentes sobre o nível de gasto tributário no Brasil. O nível de gasto tributário está muito acima do que as pessoas imaginam. Nós pegamos 5 unidades de conta para verificar
como anda o gasto tributário em relação a 2024, quer dizer, um ano que já terminou, e a partir das declarações das empresas que declaram na DIRB quanto que deixaram de pagar em virtude de uma lei de incentivo, de benefício, de isenção fiscal. Nós fizemos isso pela primeira vez na história, fechamos um ano inteiro, CNPJ por CNPJ, e vocês vão verificar lá que o gasto tributário está bem acima das projeções mais conservadoras. Então, é um ponto de atenção também que tem que ser levado em consideração e que, obviamente, o Congresso é o mais interessado em conhecer os detalhes desses números. Então, está tudo público, cada vez mais transparência, cada vez mais conhecimento, caixa preta do orçamento a 100% aberta, todo mundo vai poder fazer conta de quem que está levando a parte do orçamento, se é devida, se é indevida, se é justa, se não é justa, se merece continuar, se não merece continuar. Mas nós temos aqui a transparência para que a sociedade possa se deter sobre esses números e o Congresso possa deliberar a favor do país na busca do equilíbrio das contas e da trajetória da dívida e todos os assuntos que vocês cobrem normalmente. O que é importante salientar é que na reunião com o presidente da República houve um consenso sobre o que fazer, com a participação de todos os ministros palacianos e a área econômica toda presente, em virtude desses números. Então, não é surpresa para ninguém o que o presidente decidiu. Isso foi decidido de comum acordo, todo mundo compreendeu essa necessidade e, obviamente, que deseja que o quadro melhore, não é? Daqui para frente. Mas nós vamos fazer o necessário para a entrega, como fizemos no ano passado. Lutamos até 31 de dezembro para entregar, perto do centro da meta, o resultado primário. Então, nós vamos continuar nessa batalha, porque nós entendemos que é o melhor que o Brasil pode ter. É perseverar nesse caminho, com sabedoria, com toda a delicadeza que o tema enseja, com a sensibilidade política do presidente Lula, mas com a determinação necessária para trazer bem-estar para a sociedade brasileira. Tá bem? Muito obrigado. Fase de perguntas, 3 primeiros inscritos, nome e veículo, por favor. Boa tarde, Marta Beck, da Bloomberg. Ministro, eu gostaria de pedir para o senhor, por favor, se puder explicar para a gente o que é essa medida de OE. Muito bem, já estamos retornando agora, já ouvimos aqui o esforço do governo, vimos aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro do Planejamento, Simone Tebet, juntos anunciando aí um corte de quase 32 bilhões de reais no orçamento, mas sem aquela assertividade que é necessária. Temos que analisar o controle diário. O ministro pareceu quase sempre muito hesitante, e o que reflete, talvez, uma falta de um planejamento. Não é isso, Diego Tavares, que cria uma certa insegurança na economia e na sociedade? Ou seja, vamos ver a questão do monitoramento. Uma hora ele fala uma coisa, o ministro das Minas e Energias fala outra. Como é que está essa falta de sintonia, ainda que agora tenha tido um esforço de colocar os dois ministros fazendo planejamento um ao lado do outro? Capês, olha, eu vou falar bem a verdade e vou falar aqui mais como cidadão brasileiro do que como comentarista político. Eu me sinto enganado, me sinto lesado por esse governo ao ver um anúncio como esse. Nós acompanhamos e todos os setores da sociedade avisando a respeito das contas públicas, sobre a necessidade de maior responsabilidade fiscal, sobre o absurdo que é o volume de emendas parlamentares que estão sendo disponibilizadas pelo governo, sob pretexto de conquistar ali uma base um pouco mais sólida junto ao Congresso Nacional. Eis que um belo dia o ministro que está prometendo déficit zero no ano anterior aparece dizendo que tem a necessidade de contingenciamento de 32 bilhões de reais. 32 bilhões de reais, que é menos do que vai ser pago de emendas parlamentares durante o ano de 2025. Então, é triste e dá pouca esperança para o brasileiro de que nós teremos, de fato,
um ajuste das nossas contas públicas, de que nós conseguiremos conter a inflação, de que o Banco Central vai conseguir baixar a taxa de juros. A propósito, Banco Central que era muito criticado durante o ano passado, durante a gestão de Campos Neto, por manter a taxa de juros ali no patamar dos 13%, 14%, e agora, sob presidência de Gabriel Galípolo, indicado do governo Lula, mantém a mesma prática de manter a taxa de juros, quando não elevá-la. Então, é muito difícil ter uma perspectiva de uma boa economia no Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, vai afastar aqui do nosso país a atividade produtiva, a iniciativa privada, que é quem de fato produz riqueza, porque canetada de burocrata de Brasília não produz um centavo sequer por orçamento público, quem produz é a iniciativa privada, e aqui está um ambiente cada vez mais tóxico para que essa iniciativa privada possa produzir de fato riqueza no país. É lamentável, é triste e, repito, como brasileiro, eu me sinto lesado por esse governo, que prometeu muita coisa durante o período eleitoral e não está entregando absolutamente nada. Meu querido Luiz Augusto Durso, num ano pré-eleitoral, um governo que prometeu tudo e cuja então presidente do partido ano passado, a Gleisi Hoffmann, hoje secretária de Relações Institucionais, o então líder do governo, o deputado José Guimarães, diziam que tem que botar o pé no acelerador para gastar mesmo, começar a falar em bloqueio de despesas, contingenciamento de despesas e botar a culpa na greve da Receita Federal. Isso não assusta um pouco, não? Mostra um governo meio perdido, sem planejamento. Não sei, o que você acha? Preocupa, Capês. Preocupa, sim. Eu até me rendo aos números sempre apresentados pelo Paulo de maneira muito competente, inclusive números que eu os analiso como reais, números verdadeiros, né? A baixa do desemprego, quase finalizar em superávit, etc. Então eu me rendo aos números, né? Aos dados. Mas sabe qual é a minha opinião, Capês? Minha opinião é que o Brasil é uma locomotiva que, independentemente do governo, vai bem, né? Do ponto de vista do agro, etc. Ele produz, ele gera riqueza. Só que o governo ele pode ajudar ou ele pode atrapalhar. Ele pode dar um empurrãozinho e favorecer aquele país que vai bem, ou ele pode ou colocar em situações piores. E, a meu ver, esse governo, do ponto de vista econômico, ele erra. Não à toa, mesmo os dados do Paulo sendo sempre muito promissores, a percepção da população não vem no mesmo sentido. Algumas pesquisas do ano passado apontaram que o maior desânimo da população com relação ao governo era do ponto de vista econômico, Capês. Então você vê a população também não muito satisfeita com as iniciativas desse governo com relação à economia. Nós temos algumas situações que o povo espera, então diminuição de cargo público, enxugar a máquina, etc., que não faz parte do modus de governo desse partido, né, do PT, e nós temos a situação da população sentir na pele, sentir no supermercado, como já foi dito aqui, no tanque de gasolina e outras, no dia a dia, em outros gastos ali diretos. Mas não é só isso. O povo sente na alta da inflação, o povo sente nos juros elevados, o povo sente também nesses índices. E mesmo alguns índices apontando melhora, a realidade que eu sinto, que eu acho que a população sente, é que o governo não vai bem. E aí você precisa, de alguma forma, uma hora ou outra, parar de gastar, porque é muito fácil apresentar um índice de aumento de arrecadação. Para aumentar a arrecadação, basta aumentar tributo, basta criar novas formas, como taxaram aí os aplicativos de compras internacionais. Pronto, você criou uma fonte de renda. O governo também resolveu taxar e regularizar as bets, né? Agora está no momento CPI das bets. Quem escolheu trazer de maneira legal, né, de regulamentar a bet, foi o Congresso Nacional. E, de alguma forma, por que Fernando Haddad, por exemplo, apoiou regulamentar a bet? Porque era uma fonte de renda inimaginável de tributo, né? Essas bets estão movimentando 30 bi por mês que estão arrecadando para o governo. Então, aumentar tributo é fácil. Agora, gastar bem é difícil. Ter responsabilidade fiscal é difícil. E parece que isso o governo peca bastante. E esses dados, mesmo alguns dados positivos, os dados da percepção da população e os dados concretos apresentam, desde a inflação e dos juros, que alguma coisa vai mal na economia. Paulo Loyola. Capês, eu acho que eu perdi alguma coisa na apresentação ou tive um entendimento muito diferente aqui dos companheiros. Pelo que eu entendi, teve um corte de gastos do governo, que é o que a gente pede do governo, vocês pedem do governo o tempo inteiro. Aí o governo vem e anuncia, olha, tem 30 bilhões de reais, 10 deles, inclusive, são referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, na verdade é o teto de gastos, não a LRF, perdão, e outros 20 bilhões que estão sendo contingenciados
para justamente se cumprir a meta do superávit, que até onde eu lembro, e, cara, vou até voltar depois e assistir o programa de novo, era justamente o que a gente estava conversando no início e que vocês questionaram a vontade do governo e a capacidade do governo de cumprir o superávit. Aí o governo lança um contingenciamento para cumprir o superávit. E vocês reclamam também. Eu não consigo entender. Me explica, Luiz, o teu raciocínio. Bom, vamos lá. Eu vou falar em nome do Diego, porque na primeira rodada eu não pude falar. O governo está tendo que tomar essas medidas exatamente pelo descontrole econômico. Não tem que fazer corte de gasto e o governo vai bem. Agora, se o governo está recorrendo a medidas desta forma, não significa que o governo está acertando do ponto de vista econômico. Significa que ele está tentando reparar um erro grotesco, que é, por exemplo, manter o Estado gordo, manter as estatais, não privatizar, etc. Mas você já fez alguma gestão financeira, Luiz? Assim, você tem, imagino, você tem empresa, você tem alguma coisa assim, correto? Sim. Você bem, desculpa, tá? Eu venho da gestão pública, assim, antes, inclusive, de vir do marketing político. Essa é uma questão, é uma reunião, Luiz, talvez fuja aí ao conhecimento geral, que acontece a cada 2 meses. O que você faz? Você olha as contas, você olha o que está sendo cumprido, o que não está sendo cumprido, você avalia o que foi arrecadado contra o que não foi arrecadado, contra aquilo que foi gasto, e você compara isso com o orçamento. A única coisa que o governo fez foi reforçar o compromisso para atingir o superávit, que é um compromisso público. Vocês colocam coisas na conta que fogem, inclusive, vamos lá, você falou da questão... Não sei se foi você ou o Diego que falou das emendas. Um de cada vez. Paulo Loyola completa e depois... Vocês falaram da questão das emendas. O governo propôs acabar com as emendas. O governo propôs acabar com os supersalários. Quem bloqueou isso não foi o governo, foi o Congresso, que tem maioria de direita, vamos lembrar. Então, repito, o que o governo fez nada mais foi do que um contingenciamento, em parte por exigência legal, 1/3 disso foi uma exigência, tá? É uma questão que você tem que, a cada 2 meses, acompanhar a execução orçamentária para entender se o ritmo dos gastos está adequado e, em função disso, manter os gastos sob controle, que é justamente o que o mercado vem pedindo ao governo. Fato é, da última vez que eu olhei aqui, inclusive, as bolsas agora estão subindo em função do que o governo falou. Ou seja, o mercado está respondendo positivamente à ação do governo, porque ela é uma ação que vai em direção a uma responsabilidade fiscal. Foi exatamente o que vocês reclamaram no início do programa. Não vai. Diego Tavares com a palavra depois, já que vocês dois foram citados diretamente. Diego Tavares e depois Durso. Segundo Paulo Loyola, o corte de 31 bilhões se destina a cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Na verdade, não é a lei de responsabilidade fiscal. É o teto de gastos. Eu corrigi depois. Você corrigiu depois o teto de gastos. O governo voltou a falar em teto de gastos depois de quase 3 anos. Na verdade, ele não volta a falar, governo... É uma lei que ele tem que cumprir. Perfeito. Então, mas o teto de gastos, está falando em teto de gastos, corte de gastos. Eu quero saber de vocês se vocês concordam com o Paulo Loyola. Ou seja, o governo está certo, tem que começar a cortar gastos mesmo. É que o governo não prometeu que ia gastar, agora ele tem que cortar gasto? O Capês, o governo ele não está optando por cortar gasto. O governo está sendo obrigado a cortar gasto. Como disse o Paulo Loyola aqui, é para atendimento do teto de gasto, que foi uma lei aprovada durante esse governo. Agora, Paulo, não dá para a gente relativizar. Você falou de 33% desse contingenciamento, que é para atender o teto de gasto. Você tem 66% diretamente ligado à qualidade do gasto público. E aí, isso acho que nem foi ainda divulgado pelo ministro Haddad nessa coletiva que nós estamos acompanhando aqui. Para quem nos acompanha por imagens aqui do lado direito da tela, não foi dito de onde esse contingenciamento vai ocorrer. Eu tenho certeza que não vai ser das emendas parlamentares, eu tenho certeza que não vai ser de gastos supérfluos, de setores da máquina pública que são ineficientes. Esses cortes de gastos atingem sempre aquelas pastas sensíveis, atinge a segurança pública, atinge a educação pública, atinge a saúde pública, onde justamente esses serviços estão demandando mais investimento. Eu não ligaria que o governo aumentasse a sua despesa, e aí eu trago novamente aquele dado que eu trouxe no início do programa,
que o governo tem investido nessas pastas menos de 1% do PIB, ou seja, possivelmente esse dinheiro que está sendo contingenciado seria gasto para manutenção ali do próprio funcionamento da máquina, a folha, os super salários, enfim, todos os penduricalhos que diuturnamente nós debatemos aqui no programa. Então, não dá para a gente chamar de responsabilidade fiscal um gasto público que tem que ser cortado diante da baixíssima qualidade do investimento que é feito com esse gasto. Então, por mais que tenha aí um argumento legal, existe um corte de gastos, um corte compulsório de gastos, a gente tem que colocar na mesa a qualidade desse gasto, a gente tem que colocar na mesa o porquê esse corte está ocorrendo e, principalmente, aonde esse corte de gasto vai ocorrer. Eu tenho certeza, quando tiver a divulgação das pastas que vão sofrer esse contingenciamento, não vai ser ali no número de ministérios, não vai ser ali no volume das emendas parlamentares, em fundo eleitoral, como trouxe aqui o Durso há alguns minutos, certamente será naqueles setores mais sensíveis para a população, certamente será onde, de fato, o dinheiro que já tem hoje não atende à necessidade. Muito bem, olha aqui, o Diego ficou bravo, hein? Mas o Durso, você também foi... Eu fui citado, mas agora, ficou bravo. Eu quero ouvir você, porque há uma crítica também que o governo tem gasto muito com gastos supérfluos, como vinho, leite condensado, viagens, hospedagens, indenizações fora de hora. Veja bem, tem aqui o senador Alessandro Vieira, um senador equilibrado, criticou os gastos do governo federal com alimentos, chegaram a 1,8 bilhão. Quase 2 bilhões, vinho, chiclete, leite condensado, pizza, refrigerantes. E o governo tem que cortar. Onde será que ele tem que cortar, então? Vai cortar na carne, na picanha ou no vinho? Eu vou dar um exemplo que o governo pode cortar. Se compararmos a quantidade de ministérios do último governo com o atual, são 60% a mais de ministérios. 60% a mais de mais funcionários, de mais... Não. Aí é mentira. Claro, para cada ministério criado, não tem tá funcionário? Não, você está errado. Quem está trabalhando no ministério? Você criar novas estruturas ministeriais é gasto não público. Aumenta na... Sim, é gasto público. É isso que você falou é que aumentar em 60% os ministérios aumenta 60% dos cargos. Isso é mentira. Não. É mentira, eu te afirmo que é mentira. Não, ok, mas 60% a mais de ministérios aumenta gasto público. Não necessariamente. Você pode... Como não? Justamente é pro bono. Você pode justamente estar melhorando a gestão da máquina pública ao dar mais atenção para temas que merecem. Imediatamente E a sua fala, Luiz, onde eu te corrigi e eu te interrompi, é você dizer que aumentar 60% dos ministérios aumenta 60% então, tá bom, dos custos. Eu não vou entrar. Isso Paulo, não o que você procede. está fazendo? Você está pegando um detalhe de número... Não é um detalhe, amigo. Você fez uma acusação muito grave. Não fiz. Primeiro que não é acusação. Segunda coisa que o dado é objetivo. O dado estava equivocado. 60% a mais de ministérios. Não necessariamente vai aumentar 60% a mais de funcionários. Foi o que você falou. Não, então ok. Pode ter um ministério com 10 funcionários, outro com 30. Isso é óbvio. Então, ok. É que quando você tem um ministério que tinha 100 pessoas, você cria 2... Olha, vocês vão retificar, vão brigar. Eu quero uma foto. Outro dia. Eu quero morar... Porque o tempo já acabou. O tempo já acabou. Eu quero dizer uma coisa. Eu quero morar no Brasil que o Paulo vive. Esse Brasil é bom. Muito esse bem. que eu quero morar. Eu quero que vocês parem de trazer dado que tá errado. E eu quero chamar o 3 em 1 porque o nosso programa encerrou. Eu agradeço a audiência e agora segue com o Evandro Cini. Vai você. Obrigado, Capês. Um abraço a vocês aí do Linha de